Preparados? Todo mundo com fome? Glória a Deus, que seja mesmo um tempo de edificação para a sua vida. Fique bem atento, tem muita coisa boa para você ouvir. E o alimento, eu só sou porta-voz, instrumento do Senhor, mas o alimento é direto dele, é ensino dele para a sua vida. E meu desejo é que seja bênção a partir do momento que for entrando na sua mente, no seu coração, já venha trazendo grandes mudanças e transformação para a sua vida, amém? Nós estamos nesse mês de maio dedicando o nosso tempo para falar sobre família. Vida em família é o nosso tema de maio. Pastor Noidi já no domingo passado falou: descubra o seu papel na família, o papel de cada um. Se cada um cumprir o seu papel, a família vai muito melhor, nós sabemos disso, a palavra nos ensina isso. Mas coube a mim hoje falar sobre os valores de família. Se a gente fosse falar de todos os valores que são importantes, que devem compor uma vida em família, nós precisaríamos de mais de uma oportunidade para falar, porque seria muita coisa a dizer. Mas não adianta também a gente elencar uma série de valores, falar de cada um deles exaustivamente e depois a gente sair daqui sem nem ter gravado todos eles e com muito menos possibilidade de cumpri-los, de lembrar deles no nosso dia a dia. Então, o desejo do meu coração é que o pouco que eu disser a respeito hoje de valores de família fique cravado, não gravado no seu coração, cravado, marcado, para que você não esqueça, para que você cuide da sua família, tendo em mente esses valores que hoje nós estaremos trazendo para o seu coração. O que é valor? Para dar uma definição bem simples, valor é a importância que se atribui a algo. Então, tudo na vida que tem valor para nós, a gente corre atrás, né? Porque a gente atribui um valor para aquela determinada coisa, determinada situação. E a nossa vida é regrada por valores. E uma família que queira se dar bem, que queira viver bem, precisa observar os valores que são indispensáveis para o desenvolvimento, a harmonia, a paz em família. Bom, como eu disse que são muitos os valores, nós vamos mencionar alguns deles. E para ficar mais fácil da gente assimilar e entender o assunto, nós vamos dividir os valores de família em 3 aspectos diferentes. Primeiro deles, não que seja o mais importante, todos são importantes, igualmente importantes, mas vamos falar primeiramente sobre os valores materiais da família. São valores ligados às necessidades básicas que nós temos: trabalho, moradia, vestimenta, educação, saúde. Aliás, esses valores são os que mais nos preocupam, mais tomam o nosso tempo, dos quais nós mais corremos atrás. Aí já detectamos um grande perigo da gente só correr atrás dos valores materiais e descuidarmos dos demais valores tão importantes quanto, para que a família esteja bem, esteja unida, esteja em paz, esteja caminhando e se desenvolvendo cada vez melhor. Dentro desses valores materiais, o trabalho, por exemplo, é um valor indispensável. Todos nós precisamos de trabalhar. Se a gente não trabalha, não tem recursos para sobreviver. E o trabalho consome a maior parte do nosso tempo. Todos os dias precisamos sair para o trabalho. E ficamos muitas horas do dia
no trabalho. E isso faz nos pensar que nós estamos nos dedicando ao máximo à nossa família. Porque a gente dedica muitas horas para isso. Não, estou trabalhando para suprir as necessidades da minha família. São muitas horas, isso é muito importante. Mas, às vezes, o trabalho, com um tempo exagerado, que às vezes a gente precisa ter controle sobre isso, pode prejudicar outras áreas da família, pode sufocar outros valores da família. A saúde é um outro valor imprescindível. Ninguém faz nada sem saúde, porque sem saúde não temos qualidade de vida. Nós queremos ter saúde, todos querem, mas nem sempre cuidamos bem dela. O excesso de trabalho, a má alimentação, como também emoções desequilibradas, causam grandes prejuízos à saúde. Vocês percebem que uma área interfere na outra e a família vai se desgastando e enfrentando problemas quando a gente não dá conta de fazer acontecer ou de considerar todos os valores que uma família precisa ter para se dar bem. Mas eu quero falar também sobre valores emocionais. Os valores emocionais estão ligados aos sentimentos. São as necessidades sentimentais que nós temos. Amor, respeito, carinho, compreensão, cooperação, paciência, tolerância, paz. Seria uma lista muito maior do que essa. Mas, como eu disse, não vamos esgotar todos os valores. Então, eu vou destacar alguns. Por exemplo, o amor. Amor é o sentimento base de uma família, para que todos os outros aconteçam. Se não houver amor, não haverá interesse em se preservar e fazer acontecer qualquer valor no nosso ambiente familiar. Então, tudo começa com o amor. E nós pressupomos que toda a família esteja fundamentada no amor entre os seus integrantes. Mas muitas vezes, por motivos tolos, pequenas intrigas, pequenos desajustes, uma família entra em conflito grande, e aí vem os ressentimentos, a mágoa e pode chegar até o ódio. E a respeito disso, Provérbios 10, 12 nos alerta: o ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas. Há uma tradução que diz que o amor cobre multidão de pecados. Então, quando amamos, quanta coisa que poderia ser tão complicada, tão grave na vida familiar, que se torna mais leve, mais possível de ser resolvida, porque o amor é capaz disso. Então, esse valor a família precisa cuidar e manter todo o tempo, e tem que vigiar, porque ele não acontece assim naturalmente, não tem risco nenhum de sofrer alterações. Não é assim, vocês sabem disso. Então é importante que cada família tenha esse cuidado de diariamente alimentar o amor de um para com os outros e não permitir que outro sentimento se imponha sobre o amor em família. E se o amor não for preservado, não for cuidado, não for cultivado, o ódio prevalece. Ou é amor, ou é ódio. E o que a gente quer é amor, claro. Veja comigo João 14, 21, que diz:
Porque às vezes a gente fica em dificuldade de manifestar amor. Não que a gente deixe de amar. E às vezes a gente pensa que deixou de amar porque se aborreceu, se magoou com uma situação. Ah, não amo mais. Ama sim, só que está com esse amor abalado. E aí a gente tem que correr para a fonte do amor, que é o nosso Deus. Hoje já foi dito aqui. Deus é amor. Vocês podem repetir isso comigo? Deus é amor. Mas vamos ao João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, para que a gente possa garantir esse amor em família, nós temos de estar completamente, inteiramente, permanentemente ligado ao amor do Pai. Porque esse amor é perfeito. E é Ele que alinha o nosso amor de um para com os outros. Por isso eu acho muito difícil alguém que não tem uma vida com Deus, não tem intimidade com o Senhor, possa amar genuinamente. Porque o nosso coração é duro demais. Por qualquer coisinha o nosso amor já fica ferido, já fica abalado. Então, quando a gente mantém essa comunhão com o Pai, mantendo a obediência aos seus mandamentos, nós vamos ser amados pelo Pai. E esse amor do Pai por nós vai nos ajudar a expandir amor pelos nossos queridos familiares e próximos e amigos e até quem a gente não conhece. Mas eu gostaria de falar também de um outro valor emocional, que é o respeito. O respeito é um valor insubstituível. Ele tem de ser presente no ambiente familiar todo o tempo, todos os dias, em todas as situações. É o respeito que põe rédea nos nossos ímpetos. E a gente precisa ter essa conduta, esse valor muito claro e muito protegido no ambiente familiar. Aliás, quem ama, respeita. Presume-se isso. Quem ama, respeita. Por mais intimidade, queridos, que tenhamos uns com os outros, e na família é o lugar onde a gente mais tem intimidade. A gente brinca, a gente faz, às vezes, piadinhas, gozações um com o outro, faz parte do ambiente familiar, mas nunca, em momento algum, perder o respeito um pelo outro. Não podemos ultrapassar essa fronteira. Quando a gente estuda, começa os primeiros estudos em sociologia, uma das primeiras coisas que são ditas e ensinadas: nós somos seres sociais. Precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor que o outro. E a liberdade de cada um vai até ou termina onde começa a liberdade do outro. Isso é respeito. Isso é respeito. Então, não é aceitável, em hipótese alguma, não é aceitável a falta de respeito nos relacionamentos familiares. E, aliás, para o cristão, em relacionamento algum, o respeito é algo que tem que fazer parte, tem que ser valor guardado na nossa vida e, logicamente, praticado. Então, esse respeito deve ser cuidado de tal maneira que nem em palavras, nem em atitudes, nem em gestos, nem em brincadeiras maldosas. A gente pode brincar à vontade, mas há brincadeiras que diminuem a pessoa, fazem gozação com a pessoa e chega às raias do desrespeito.
Aí não pode você, eu, termos uma atitude de brincadeira exagerada, o outro fica triste, fica ofendido e a gente simplesmente diz, era só uma brincadeira. A gente tem de saber o limite das coisas e esse limite se chama respeito. Então já vimos 2 valores emocionais importantes, o amor e o respeito. Então é algo que a gente precisa cuidar constantemente. E esse respeito que eu já disse, esse desrespeito nem em palavras, nem em atitudes, nem em gestos, e muito menos em manifestações corporais, né? Às vezes com tapas, com empurrões, seja lá o que for, se for para maltratar alguém, é desrespeito. É mentira, vocês devem saber disso. Que o amor aconteça entre tapas e beijos. É mentira. É mentira. Amor não acontece entre tapas e beijos, embora seja a frase famosa de música muito cantada. Já foi muito cantada, falou tapas e beijos, a gente já pode se lembrar. Mas isso é uma mentira deslavada. Não existe amor entre tapas e beijos. Troque a frase por entre respeito e beijos, o amor acontece. Amém, queridos? Assim seja na vida de todos. Se por um dado momento não houver motivação para o beijo, e tem hora que não dá para beijar, né? Às vezes a gente fica aborrecido, algumas coisas precisam ser antes alinhadas, e a gente faz o biquinho, mas não para beijar, mas para mostrar que não gostou de alguma coisa. Se por um dado momento não houver motivação para o beijo, que se mantenha o respeito. Até que a situação normalize e traga de volta o beijo, que é uma manifestação de carinho, um valor emocional importantíssimo a se desenvolver em família. E quando a gente fala disso, sempre alguém diz assim, nossa, mas eu recebi uma criação tão diferente. Nunca ganhei um beijo do meu pai. Ou minha mãe pouco beijava a gente. Mas isso não quer dizer que você tenha de ser assim a vida inteira. Você pode aprender. Você pode aprender. Isso é muito bom. Isso faz bem. Isso é carinho. Isso muda as circunstâncias. Se você não tem a prática do beijo, procure desenvolvê-la. É bênção. Mas ainda sobre o respeito, e o melhor, sobre o desrespeito, eu gostaria de dizer que falar demais é desrespeito. Que às vezes a gente quer convencer o outro de tanto falar, de tanto malhar, de tanto criticar. É desrespeito. A gente precisa aprender a resolver as situações, os conflitos, as dificuldades, as arestas, sem partir para isso. Emudecer, não falar nada, também é desrespeito. Fazer greve, guerra de frieza, vingar-se, humilhar, desprezar, tudo isso é desrespeito. E é contra completamente aquilo que se deve viver em família. Daria para falar muito mais sobre isso. Mas eu quero passar para um outro valor, que é a humildade. Um outro valor também que está ficando tão esquecido, tão desprezado. E, aliás, esses valores todos que nós estamos trazendo aqui, nós podemos chamar de valores morais também. Porque os valores morais, eles são inspirados em tudo aquilo que a palavra já ensina. Só que o valor moral não tem mais importância alguma para muita gente. Ninguém está ligando mais para isso. O que vale é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero.
não estou me importando com moral, com nada disso. Então, eu não estou falando de valores morais, mas de princípios da palavra, tanto que a gente procura trazer o versículo para cada assunto que a gente vem comentando. Então, a humildade, queridos, continua valendo, embora pouco buscada no nosso dia a dia por muita gente. A humildade é um valor sublime. Quando a humildade é exercida, ela gera delicadeza no trato, paciência, compreensão, e ela acaba atraindo e criando um ambiente para a manifestação dos demais valores. Então, quando a gente tem um espírito de humildade, de saber que eu não sei tudo, eu não sou o dono da bola, eu não sou melhor do que todos, melhor do que ninguém. Quando a gente tem esse espírito, fica mais fácil a convivência. Muito mais fácil. Mas tem de ser uma via de duas mãos. Todo mundo buscar esse valor. Vamos ser mais humildes, vamos aprender a reconhecer, a pedir desculpa quando erramos. E com a humildade vem todos os valores que são tão importantes para o ambiente familiar. Vamos ler Filipenses 2. Eu gosto de trazer a palavra, porque a gente traz argumentos, os argumentos motivam, mas a palavra convence. Então, Filipenses 2, 3, 4 e 5 diz assim. Eu trouxe na linguagem de hoje para a gente entender de imediato. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros, o quê? Superiores a vocês mesmos. Só por Deus. Porque naturalmente nós não queremos isso. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo que Cristo Jesus tinha. Então não pensa só em você, pensa no outro também. Não pensa só no seu lado, pensa no lado do outro também. Isso é ser humilde e isso traz muita bênção para os relacionamentos. Mas eu queria falar ainda de um outro valor que também está muito desprezado no ambiente familiar. A cooperação. A cooperação é o valor do serviço, é o valor que serve, que se preocupa em fazer algo pelo outro. Parece que dá para viver assim, não, cooperação não precisa não, tendo um lá que faz tudo, está ótimo. Mas quanta diferença faz quando no ambiente familiar, um ajuda o outro nas muitas tarefas do dia. Isso deve ser ensinado desde a infância. E como é difícil você fazer uma criancinha recolher todo o brinquedo que ela espalhou no chão. E às vezes por impaciência de tanto falar, pedir, e ela não vai, e ela não guarda, a gente desiste porque quer ver tudo em ordem logo, e recolhe tudo, e no outro dia ela faz tudo de novo, e essa criança é uma forte candidata a não ser cooperadora de coisa alguma. Isso deve ser praticado por todos da casa, a cooperação, porque os dias são corridos e não tem ninguém mais que tem vida leve. Todo mundo tem muito a fazer, muita ocupação, mas se cada um ajudar um pouco, não deixa peso para ninguém. Agora, pensa comigo e observe, depois que eu falar isso, você vai pensar e vai achar alguém assim. Quando alguém na família fica sobrecarregado da arrumação, da limpeza da casa, das coisas da família, da casa, das contas, dos pagamentos, tudo que envolve as necessidades de uma família.
quando alguém na família fica sobrecarregado, pode saber que essa pessoa é estressada, mal-humorada e desinteressada de fazer outras coisas, até mais agradáveis do que estas coisas do dia a dia, porque ela está exausta. A família sobrecarrega e a pessoa que tem que resolver tudo sozinha fica exausta. Aí fica irritada, fica impaciente, fica mal-humorada e isso cria um ambiente familiar muito ruim. Basta uma pessoa amarga dentro de casa para amargar todo o ambiente. Então é preciso desenvolver a cooperação. É preciso que cada um tenha consciência. Eu morando nessa casa, eu sujo, eu desarrumo, eu desorganizo nas minhas atividades, então eu preciso ajudar, trazer isso de volta para a ordem. E vou fazer a minha parte. Isso é algo que não pode ser esquecido, porque traz transtornos para a família. E a palavra de Deus nos ensina que devemos ajudar um ao outro. Veja Hebreus 13:16. O que é que Hebreus nos ensina sobre isso? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se apraz. Vamos ser sinceros, não é agradável ajudar nas tantas tarefas para deixar uma família num ambiente confortável, principalmente quando estamos cansados. Aliás, que geração cansada é a nossa? Já pararam para pensar nisso? Que geração cansada é a nossa? Como reclamam de cansaço, de não aguento mais, de estou sufocado. Então é o marido que chega estressado porque sofreu muita pressão no trabalho. São os filhos que chegam morrendo em casa porque já vieram da escola, já tem muitos trabalhos a fazer, já tem aulas outras extracurriculares. E a mulher que, se não trabalha fora, já está em casa também exausta, porque todo mundo saiu, todo mundo largou tudo, e a pobrezinha ficou pondo ordem em tudo. Se não, quando ela trabalha fora, ela volta para casa tão cansada quanto todos os que vieram de fora para casa, mas ainda tem as tarefas do lar. É tempo, já passou da hora das famílias prestarem atenção nisso, porque isso traz desgaste, traz cansaço, traz estresse, traz frustração, traz até desamor. Quem fica acumulado de tarefas, limpando sujeira de outro, guardando bagunça do outro, e geralmente os organizados não aguentam e vê que o dono da circunstância não se apresenta, acaba pondo em ordem para ter um ambiente agradável. Mas isso não é justo e é pecado, porque você está abusando do seu familiar que você ama. Você não está ajudando ao outro, então precisa mudar de atitude. É preciso haver uma cooperação. E isso está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais, menos pessoas, menos filhos, menos marido ou menos esposa, porque às vezes é o marido que avança e toma a frente porque a mulher não se apresenta. Tem de tudo nos lares. E a gente precisa resgatar esse valor, queridos, porque isso alivia o nosso ambiente familiar. Quando a gente vê que o outro está preocupado com os nossos afazeres, a gente se alivia com isso. A Bíblia diz que é sacrifício nesse versículo, né?
Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se apraz. Vamos entender isso aí melhor. É um sacrifício, porque todo mundo está cansado e tem de fazer mais coisas. Todos estão cansados com as suas muitas tarefas. E por que apraz a Deus que a gente cansado tenha que ajudar a fazer outras tarefas que a gente não queria fazer? Agrada a Deus porque quando cooperamos, estamos aliviando a carga um do outro. E estamos amando um ao outro, ao próximo como a mim mesmo. É por isso que apraz a Deus que a gente tenha essa disposição. É difícil, exige muito, mas todos pegando no batente, juntos na tarefa, juntos, alivia a carga uns dos outros. Mas eu quero falar agora sobre os valores sobrenaturais, que também têm um papel preponderante no ambiente familiar. Os valores sobrenaturais são ligados às necessidades espirituais. A fé, a oração, o conhecimento e a obediência à palavra de Deus são valores, e teríamos outros mais para elencar, mas são valores que dão sustentação aos demais. Porque às vezes a gente não tem força para fazer valer todos esses valores que anteriormente já comentamos. Mas quando nós nos ligamos a Deus e pedimos forças, Ele nos fortalece, nos capacita para preservar todos os valores. Então, dos valores espirituais, eu gostaria de destacar só um, para vocês não terem que levar muita tarefa para casa. E vocês consigam fazer essa tarefa de casa, né? Nós estamos só pensando alguns, se vocês conseguirem guardar esses e cuidarem desses, vocês já vão ver uma diferença enorme no seu ambiente familiar. E dos sobrenaturais eu destaco, então, o conhecimento e a obediência à palavra de Deus. Esse eu diria que é o valor chave. Chave, porque pelo conhecimento da palavra de Deus é que nós desenvolvemos fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não ouço, se eu não leio, se eu não estudo, não há fé que cresça, que se desenvolva na nossa vida. Então, com o conhecimento e a obediência à palavra de Deus, desenvolvemos fé, aprendemos a orar, desejamos orar e aprendemos a aplicar o ensino da palavra na nossa vida. E é aí que experimentamos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Então, esse valor é imprescindível. Glória a Deus, porque você está aqui nesta noite. Você está priorizando na sua vida o conhecimento da palavra de Deus. Tem grandes chances de criar na sua casa um ambiente familiar delicioso, porque está sempre aqui ouvindo a palavra, sempre sendo alertado, sempre sendo lembrado. Nós precisamos disso. Talvez nada do que eu falei aqui foi novidade para você nesta noite, principalmente para quem está sempre cultuando, sempre lendo, sempre ouvindo, mas é para lembrar, é para fazer você refletir, lembrar, e aquilo que está meio esquecido, você dar uma atenção especial. Naturalmente, nós queremos ser do jeito que nós somos mesmo. E as demais pessoas que nos aguentem assim. Mas, sobrenaturalmente, nós somos capazes de romper a nossa natureza egoísta,
individualista, pecaminosa, que insiste em não cuidar, em não preservar valor algum para melhorar a nossa vida familiar, a não ser a própria vida. Então, por isso que nós precisamos desses valores espirituais na nossa vida, que vão fazer muita diferença na nossa maneira de ser. Nesse aspecto, temos de reconhecer que a igreja nos oferece uma grande ajuda. Se você não viesse hoje aqui, estaria onde? Lá grudado naquele programinha de sempre, de anos e anos e anos, né? Que às vezes até tem alguma coisa interessante, mas não tem a menor chance de concorrer com a alegria de uma adoração ao Todo-Poderoso, em comunhão com os irmãos. Eu acho uma delícia estar aqui, irmãos. Me preparar para vir à casa do Senhor, encontrar vocês, cantarmos juntos. Tudo que se passa aqui, isso é bênção para a nossa vida. É revitalização de vida. A gente volta com um novo fôlego, enfrenta mais uma semana e assim o Senhor vai trabalhando dia a dia na nossa vida. É assim que somos fortalecidos e encorajados pelo Senhor. Talvez você esteja pensando, nossa, tem muito valor perdido lá na minha casa, na minha família. Muito valor descuidado, maltratado lá em casa. E o que fazer? Não tem mais jeito? Tem muito jeito. E preste atenção numa coisa. Eu ouvi de um terapeuta familiar muito conceituado que não são os grandes problemas que surgem em família que provocam o seu enfraquecimento, a sua desintegração, mas sim os pequenos probleminhas que vão se acumulando e causando enormes estragos no ambiente familiar, se não destruindo mesmo famílias. Os grandes problemas, disse esse educador, eles acabam unindo os integrantes da família. E eles juntos vão lutar para vencer. Muitas vezes uma morte repentina, uma doença grave de um dos familiares, um prejuízo financeiro inesperado. Então a família se une, vamos lutar junto, a gente vai vencer. Mas os pequenos problemas, eles são isolados, é um numa área, outro na outra, e a gente vai levando e não presta atenção e não vai se dando conta, e o ambiente familiar vai se tornando ruim, hostil, amargo, até desencadear um desequilíbrio familiar. E muitas vezes a gente vê famílias em grandes dificuldades por causa de pequenas situações que poderiam se resolver, mas porque não se presta atenção, porque é pequeno demais, não é isso não, nem nos damos conta do quanto aquilo pode estar prejudicando a vida em família. E como encontrar os valores perdidos? E nós vamos ter que correr para Jesus, porque é Ele que ensina tudo para a nossa vida. E Ele contou uma parábola sobre algo perdido que foi encontrado. Gente, uma parábola que Jesus contou de apenas 2 versículos, mas quanto ensino. Abram suas Bíblias em Lucas 15, nós vamos projetar, mas está em Lucas 15, versículos 8 e 9, 2 versículos. Eu trouxe para vocês na linguagem de hoje. Jesus continuou, porque ele já tinha contado outras parábolas sobre algo perdido e encontrado. Mas eu trouxe essa para nós pensarmos nela nesta noite. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz:
alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Vamos discutir um pouquinho sobre essa parábola para a gente ver quanto ensino ela tem e o quanto ela pode nos ajudar a encontrar valores perdidos dentro de casa. Jesus descreveu então uma situação de algo que se perdeu dentro da própria casa, não perdeu fora, perdeu dentro. Ela perdeu a moeda dentro de casa, tinha 10, perdeu uma. Mas a gente usa, algumas traduções dizem dracma. Para nós, falar em moeda, o que a gente pensa? O máximo, R$1. Mas essa moeda perdida, ela tinha um valor maior. Era o valor de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Fiquei pensando, bom, um dia de trabalho varia de acordo com o salário de cada um. E você faça o seu cálculo aí. Quanto que é um dia de trabalho, um dia de salário na sua situação? Então, é isso que essa mulher perdeu. Faz as contas. Você deixaria de lado? Perdi isso. Cada um tem um valor aí que eu não posso atribuir, né? Mas eu pensei, a título de exemplo, vamos ver um valor de prestação de serviço. Você chama alguém na sua casa para fazer um conserto, um encanamento, um problema de eletricidade, aí tem que ir lá comprar algum material, tem que pagar a mão de obra. Brincando, R$150, por aí. Você deixaria de lado perder dentro de casa um valor desse? Não iria procurar? Imagine na conta do salário de cada um. Então foi isso que aquela mulher perdeu. E ela se deu conta que perdeu e logo foi procurar. Mas nós, às vezes, por perdermos coisas dentro de casa, demoramos para correr atrás. Eu sei que está aqui em casa. Às vezes a gente perde algumas coisas. Não sei onde está, mas está aqui. Isso é perigoso. Porque nós podemos encontrar quando for tarde demais. Esses dias eu ganhei um voucher de desconto para passagem aérea. E aí guardei, não tinha nada previsto de viagem, guardei, falei, o dia que alguém comentar que vai viajar, que vai comprar uma passagem, eu vou dar esse voucher. E acabei perdendo de vista o tal do voucher e não sabia mais onde estava. Aí um dia lembrei, e um dia alguém ia comprar uma passagem, falei, vou dar o voucher agora. Procurei o voucher, quando eu encontrei, estava vencido. Então nós precisamos tomar cuidado com valores perdidos dentro de casa. Precisamos encontrá-los antes que seja tarde demais. Entenderam isso? Shalom, entendeu? Amém? Quando se perde algo, é preciso resgatar imediatamente, antes que fique no esquecimento e não haja mais solução para tal situação. Então eu quero levantar os passos da procura daquela mulher. Como ela agiu. Destaquei 4 passos, vai ser rapidinho, mas para ajudar você a organizar a sua busca de valores perdidos dentro de casa. Você deve ter alguma situação que você quer resolver, que não está bem, que não está em ordem, por conta de algum valor que foi descuidado, perdido dentro da casa. Primeiro passo daquela mulher: detectar a perda assim que ela acontece. Então a mulher tinha 10 moedas, perdeu uma, logo notou falta. Percebeu algo diferente no ambiente familiar? Vá procurar a razão imediatamente. Marido está muito sério? Calado? O que está acontecendo? Mulher está muito irritada, chorosa? O que está acontecendo?
filhos estão estranhos, muito rebeldes, arredios. O que está acontecendo? Corra atrás. Não deixa a coisa se agravar. Não fique achando, hoje não está bem. Hoje não está bem, amanhã igualmente não está bem, no outro dia do mesmo jeito. Não é assim. Corra imediatamente. E vá saber que valor é esse que está correndo o risco de se perder. O segundo passo foi buscar iluminação. Melhor iluminação. Ela pegou luz, mais luz, para procurar a moeda perdida. A luz para nós aqui, a iluminação para nós aqui, é a luz de Cristo. Glória a Deus. Nós temos essa luz a nosso dispor. Há situações que não conseguimos resolver, mas Cristo nos capacita e pelo poder do Espírito Santo discernimos o caminho para a solução. Glória a Deus. Por isso, quero crer que você está aqui hoje também buscando luz para a sua vida em Cristo e através da palavra. Então, tem momentos que a gente precisa ir aos pés do Senhor, aos pés de Cristo. Senhor, estou percebendo isso. Não sei do que se trata. Não sei o que gerou essa situação. Não sei como resolver, mas quero de volta a ordem, a harmonia em casa, o amor, a comunhão. Senhor, tem misericórdia. Ontem nós estivemos lá em Piracicaba, na mesma igreja que Reinaldo e Silmar estão hoje, que Deus esteja abençoando-os lá. O pastor Noidi foi falar também, eles estão um trabalho para famílias também, como nós temos feito aqui. E depois que terminou tudo, houve um lanchinho, um senhor veio nos cumprimentar e agradecer pela palavra, e conversa aqui e lá. Ele acabou contando um pouquinho da história de vida dele. Ele disse que já tem mais de 30 anos de casado, mas por 20 anos o casamento dele não existiu. Ele e a esposa não se davam bem de jeito nenhum, brigavam constantemente por pequenas coisas. E aí ele disse, para não complicar a situação, ouvia e ficava quieto, porque senão era briga na certa. Mas era muito difícil, não tinha alegria na minha casa, não tinha comunhão com a minha esposa. E um dia, a esposa virou para ele e disse assim, não sei como é que você consegue dormir. Ele virou para ela e falou assim, eu durmo porque eu venho para casa exausto por causa do trabalho. Eu tenho muito cansaço, por isso que eu durmo, senão eu não aguento o dia seguinte trabalhar novamente. Ela silenciou um pouco e depois disse, maldita a hora que eu te conheci. 20 anos de casado, ouvi uma palavra dessa, maldita a hora que eu te conheci. Ele disse que naquele momento ele caiu em prantos e orou a Deus. E naquela noite ele não dormiu a noite toda porque chorou muito e orou a Deus. Clamou ao Senhor, se humilhou na presença de Deus e disse, Senhor, agora eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite, o que eu pude suportar até aqui eu suportei, mas diante dessa declaração de desamor, eu não suporto, eu não aguento. Se o Senhor não puser a tua mão, se o Senhor não fizer algo na nossa vida, eu não sei o que será esse casamento. E chorou muito. E quando amanheceu o dia, antes dele contar que amanheceu o dia, ele falou, pastor, naquela noite Deus desfez o meu cárcere. Foi essa a expressão.
naquela noite, Deus desfez o meu cárcere. Amanheceu o dia, nós começamos a conversar como se nada tivesse acontecido. Fomos nos entendendo, e hoje, louvado seja Deus, eu tenho um casamento feliz. Deus fez um milagre na nossa vida. Mas é bom lembrar, queridos, que não é sempre assim. E, aliás, esperar 20 anos é muito tempo, não acham? A gente pode muito antes, por coisas muito menores, buscar o Senhor, nos derramar aos pés de Cristo e pedir: Senhor, vem e age. E põe ordem no nosso mundo aqui dentro de casa. E Cristo pode fazer isso. E quem for no jantar de casais em junho, vai ser agraciado com um testemunho belíssimo de um casal que vai contar o que Cristo fez na vida deles. É lindíssima a experiência que eles viveram. Porque não tinham Cristo, sofreram anos e anos, mas vocês têm Cristo, amém? Vocês podem resolver suas causas pequeninas, uma a uma, dia a dia, para não chegar numa situação gravíssima, muito mais difícil de ser trabalhada. O terceiro passo daquela mulher foi fazer uma varredura. Varredura é tipo inspeção. Não passa um canto sem que eu veja se a minha moeda está lá. É essa varredura que precisamos fazer quando algo não está bem no seio da família. E não deixando, não tenho tempo, tenho que trabalhar, tenho compromisso. Não dá para parar para pensar nisso. Tem de parar para pensar, para buscar a solução. Porque senão você não faz mais nada em paz na sua vida. Você tem essa possibilidade de buscar em Cristo a solução. Não abra mão, não se descuide. E aquela mulher fez a varredura até que a moeda apareceu. Então, quando você estiver percebendo, você é pai, você é mãe, você é filho, você é sogra, seja quem for, percebeu que algo não está bem, vai fazer a varredura. O que é, Senhor? Eu não consigo ver, eu não consigo saber o que é. Traz à tona. Eu gosto muito de fazer essa oração quando eu não entendo uma situação. Senhor, traz à tona um entendimento para que a gente possa cumprir a nossa parte e fazer aquilo que é preciso. Você pode fazer essa busca, pedir ao Senhor, e Ele vai dar esse discernimento e vai dar forças para tomar atitudes. Porque você vai ter que ter atitudes diante de algo que descobriu que não vai bem. E aquela mulher, ao final da história, quando achou a moeda, ela correu chamar as amigas para contar o que tinha acontecido, para que as amigas se alegrassem com ela. E isso me faz lembrar que às vezes a gente recebe uma bênção enorme do Senhor e se cala e não conta e deixa de abençoar alguém por não ter testemunhado. Vocês conhecem a palavra e sabem bem aquela história, aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, e Jesus foi revelando tudo que era a vida dela, e disse até que aquele homem com quem ela estava não era marido dela. Ela ficou atônita de ver o poder de Jesus, de conhecer tudo da vida dela. E quando aquela conversa com Jesus se encerrou, ela, maravilhada, saiu aos 4 cantos contando que ela esteve com o mestre, e uma cidade inteira, por causa daquele testemunho, foi querer saber de Jesus, foi querer buscar Jesus, foi atrás de Jesus para ouvi-lo. Jesus falou com eles, eles pediram: Senhor, fica mais um tempo com a gente. Ele ainda ficou mais 2 dias. E quantas pessoas
foram salvas naquela cidade por causa do testemunho de uma mulher feliz que encontrou o Mestre. Então, tudo isso de bênção acontece quando nós cuidamos da nossa vida, dos valores, daquilo que a gente perde e resgata e conta. É bênção para nós e é bênção para quem sabe o que aconteceu na nossa vida. Muitas vezes é comum pregadores contarem histórias, experiências. Eu procuro sempre trazer algo para que você deseje isso que a palavra de Deus está ensinando. Hoje nossos irmãos estão lá em Piracicaba, saíram do conforto da igreja que eles amam, que gostam de sempre estar, foram lá abrir toda a vida deles de algo que já ficou no passado, que já foi perdoado, mas estão trazendo tudo ao conhecimento daqueles irmãos lá. Para quê? Para abençoá-los, para mostrar o que é o poder de Deus, por amor a Deus, por gratidão a Deus pelo que Ele fez na vida deles, estão lá testemunhando. E isso é algo que Deus espera de nós também, que a gente aprenda a lidar com as dificuldades, com as situações. E no mundo temos aflições, na família temos aflições, mas tenha bom ânimo na família também, e saia contando as bênçãos que Deus for te concedendo, para que através da sua experiência você possa resgatar outras vidas para Jesus. Amém, igreja? É esse o recado que eu tinha da parte do Senhor para a sua vida, lembrando que as pequenas coisas podem trazer grandes dificuldades. Não deixa que isso aconteça na sua vida. Cuide de cada uma delas. Preserve cada um dos valores do Senhor na sua vida. E não abra mão de ter ordem, harmonia, alegria no seu lar. Seu lar tem que ser lugar de bênção, tem que ser lugar de festa, tem que ser lugar de adoração ao nome do Senhor por cada conquista alcançada. Vamos orar? Veja lá o que você vai fazer com essa palavra. Fala com o Papai do Céu agora. De tudo que você ouviu, o que você precisa conversar com Ele? Querido Pai, humildemente estamos aqui na Tua presença, cada um por si, conversando com o Senhor. Certamente o Teu Espírito deu clareza para que muitos, nesta noite, detectem valores perdidos dentro de suas casas. Mas estamos aqui hoje na Tua presença para pedir que a Tua luz possa trazer discernimento a cada coração. Que o Teu Espírito Santo capacite a cada um, para que ao sair daqui vá totalmente empenhado a trabalhar para ter um lar de bênção, um lar de alegria, um lar que honre o nome do Senhor, um lar que seja verdadeiro estímulo para outros lares, que testemunhe o Teu nome e que vença todas as dificuldades de cada dia. Eu repreendo em nome de Jesus as ciladas, as artimanhas de Satanás, que trabalha o tempo todo para nos distrair, para fazer-nos dar foco àquilo que não tem valor e a não perceber os valores que são importantes para a nossa família, indispensáveis, inegociáveis. Querido Deus e Pai, somos família do Senhor, e o que rege a sociedade, a nossa cultura, não serve de base para nós. Os nossos valores são outros.
Mas a nossa natureza humana precisa desesperadamente da tua graça, Senhor. Por isso clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos nossos lares, para que sejam lares fortalecidos pelo Senhor e guardados de todo mal, de todo ataque de Satanás, mas que o Espírito Santo prevaleça no nosso ambiente familiar. Senhor, assim nós desejamos, assim nós proclamamos que será, assim nós já te glorificamos, porque sabemos que o é desde já. Em nome de Jesus oramos e vamos nos levantar para declarar isso ao Senhor, através deste cântico que pode traduzir o nosso pensamento, o nosso desejo nesta noite. Minha casa será uma casa de bênção. É claro que sim. Minha casa será um lugar de oração. Nela estarão reunidos adoradores e só exaltam o Deus verdadeiro e fiel, onde o Senhor tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, lugar de harmonia. Faça do meu coração minha casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, lugar de harmonia. Faça do meu coração uma casa todo dia. E seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito, todos os dias. Que a casa de vocês seja um lugar de bênção, todos os dias, não só para vocês, mas para cada uma das pessoas que conviver com vocês e descobrir: eu quero que a minha casa seja assim. Me ajuda, me ensina, me leva para esse mesmo caminho. Assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Shalom, vai na paz do Senhor. Quero abraçar vocês. Deus abençoe.